Quem conhece sabe o quanto a cidade é acolhedora e aconchegante. E assim também é a pousada Sesc Pirenópolis, que está pronta para te receber com muito conforto e todos os cuidados do novo normal. Estamos trabalhando com ocupação reduzida para evitar aglomerações e manter o distanciamento social. Fazemos triagem e aferição de temperatura na entrada da pousada. À sua disposição, temos diversos pontos com álcool gel, água e sabão para a higienização das mãos. Todos precisam usar máscara facial, exceto dentro das piscinas ou ao comer no restaurante. Por aqui, o distanciamento social sempre está presente. Fique bem tranquilo, estamos seguindo à risca todos os protocolos de higienização em todos os ambientes da pousada. Tudo conforme as orientações dos profissionais da saúde para garantir a sua segurança. Nossos colaboradores estão treinados e preparados para te receber. Garantimos uma experiência incrível com toda a segurança e o conforto que você merece. Venha e aproveite os melhores dias na pousada Sesc Pirenópolis. Boa noite a todos. Meu nome é Lília, sou enfermeira responsável pela atividade de Educação e Saúde do Sesc Centro, Sesc Goiás. E hoje nós estamos aqui com mais uma palestra em alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio. E quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, que estão participando conosco. Sejam bem-vindos a mais uma palestra nossa. E hoje eu trouxe aqui para falar para nós sobre o suicídio na adolescência, qual a motivação. O psicólogo é Erickson Aparecido Vicentim e ele vai falar para nós, esclarecer um pouco para nós sobre alguns motivos, né? O que pode levar, principalmente agora o adolescente, a tomar esse tipo de decisão, né? E eu quero passar agora para vocês, Erickson. Boa noite, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Boa noite, Lili, eu que agradeço o convite. É uma satisfação imensa a gente poder falar sobre esse tema, né, para o público em geral, principalmente para os adolescentes e, por tabela, os pais que vão ouvir junto nessa mensagem. Exatamente. Continuamos. Então, devido ao Setembro Amarelo, nós vamos falar sobre o suicídio na adolescência, de onde vem essa motivação. E tem esse vamos falar sobre isso, né? Porque esse assunto é um tabu na sociedade e a sociedade deve falar mais sobre isso, os pais devem conversar muito com os filhos sobre isso, porque às vezes os pais, os filhos têm medo de levar essa conversa com medo de que uma vez que a gente fala, isso pode acontecer. E na verdade isso já está acontecendo e se os pais, né, tivessem esse diálogo mais aberto com os adolescentes e também os adolescentes com os pais, isso aí poderia estar diminuindo, estar sendo controlado na família de cada um. Então a proposta é vamos falar sobre esse tema. Para começar, vou falar sobre a minha formação, né? Meu nome é Erickson Vicentim, como a Lília já me apresentou. Eu sou formado em Psicologia na UNOeste, Universidade do Oeste Paulista. Sou pós-graduado em Gestão de Pessoas, sou professor palestrante com vários temas relacionados a temas como relacionamento interpessoal no trabalho, comunicação assertiva, prevenção ao suicídio, entre outros. E eu faço acompanhamento e é onde eu tenho contato com esse tema de suicídio. Eu faço acompanhamento em escolas públicas e privadas de alunos do ensino médio, fazendo com ele testes vocacionais para que eles obtenham um maior direcionamento aí quando ele for fazer a sua faculdade. E trabalho também com avaliação psicológica para liberação de trabalhos de risco. Então, vamos falar sobre esse tema. Já que o tema é suicídio na adolescência, vamos falar um pouquinho sobre a adolescência, que é uma fase de transição, né? Onde o adolescente está tentando se firmar. Ele não tem ainda definida a sua identidade perante a família, perante a escola e perante a comunidade. E é uma fase onde ele tenta se firmar, tenta encontrar o seu lugar, tenta encontrar o seu papel. O corpo dele, ao mesmo tempo, está em constante mudança, né? A explosão de uma grande quantidade de hormônios sendo liberado no corpo desse adolescente e isso também leva o adolescente a ter ações por impulso. Ele é muito impulsivo na hora de agir, no momento de fazer as coisas. Então, tem essa explosão de hormônios que o corpo libera
e, ao mesmo tempo, o adolescente fica um pouco impulsivo em suas ações. Ele se depara com a realidade da vida, né? Então, há uma mudança no corpo e, ao mesmo tempo, ele se depara com a realidade da vida. Ele começa a observar que ele tem responsabilidades, né? Ele começa a perceber que, para conseguir certas coisas, ele vai ter que lutar, ele vai ter que se mexer, ele vai ter que trabalhar, né? É a fase onde ele percebe que ele precisa ter as coisas e muitos pais não podem dar tudo o que o adolescente quer, né? A não ser aquilo que é necessário. E ele fica assustado com essa realidade. Ele começa a perceber o mundo e fica assustado com esse mundo, né? Então, hormônios, né? Mudança no corpo e ele começa a perceber a realidade desse mundo que nos cerca. Que até então ele era protegido pelos pais, né? E não conseguia ver a realidade que estava em volta dele, as responsabilidades. Muitas vezes o adolescente, ele possui essa crença de que ele consegue mudar o mundo, né? Que ele é um super-herói, que tudo ele pode, tudo ele faz na hora que ele quiser. E que tudo é possível, ele não consegue perceber as dificuldades da vida, onde a gente consegue as coisas por etapa, com muito esforço, muito estudo, né? E o adolescente, nesse momento, por ser impulsivo, por ter as mudanças no corpo, muitas vezes ele acredita que vai conseguir mudar o mundo da forma que ele deseja. É uma fase de dúvidas, incertezas, descobertas, e quando ele se depara com um problema, ele acredita que ele tem experiência suficiente para resolver esse problema, pensando não precisar mais dos pais, porque ele acredita que se ele pedir ajuda dos pais, ou alguém adulto, ou alguém que tem experiência, ele retrocede para a fase de infância, né? Ele acredita que ele já é responsável e que se ele pedir essa ajuda, ele vai retroceder. Então, acaba sendo um tabu esse adolescente pedir ajuda dos pais, falar para os pais, falar dos seus problemas para as pessoas que têm mais conhecimento que ele, mais experiência. Então ele acaba guardando para si e ele tenta resolver sozinho. E aqui, né, vai um segredo a revelar. O adolescente não sabe tudo, como o adulto também não sabe de tudo, né? Por mais que as pessoas tenham o máximo de experiência, quando ela se depara com os problemas da vida, ela descobre que ela não sabe tudo. Todas as pessoas aprendem sobre a vida conforme ela vai acontecendo. A gente vai criando experiências conforme a vida vai nos fornecendo problemas. Então, é os problemas que nos amadurecem. E se a gente tem alguém mais experiente próximo da gente, os pais, o professor, alguém que a gente admira, por que não solucionar esses problemas com a ajuda dessas pessoas que têm mais experiência e já passou pela fase da adolescência, muitas vezes entende o que a gente está passando, né? O que os adolescentes passam e pode fornecer informações muito valiosas para ajudar esse adolescente a sair desse problema, dessa questão que ele tem que resolver. E a origem do Setembro Amarelo, né? Falamos um pouquinho da adolescência, vamos falar como que surgiu esse movimento. Ele começou com a história de um americano, um adolescente americano de 17 anos, chamado Mike M., né? Ele era conhecido por as pessoas gostarem muito dele, ele tinha uma personalidade muito carinhosa e ele era hábil na mecânica de carros. E aí, o que marcou muito a história da origem, né, do Setembro Amarelo é que ele reformou, restaurou sozinho um Mustang do ano de 68, né? E ele pintou esse Mustang de amarelo. E ninguém percebia que o Mike estava passando por um momento de crise, porque ele não verbalizava esse momento e todo mundo achava que ele era uma pessoa muito feliz, muito alegre. Em 1994, o Mike, para surpresa de todos, cometeu esse suicídio. Ele tinha apenas 17 anos. Nem a família, nem os amigos de Mike perceberam esses sinais, que às vezes ele emitia os sinais, né, que estava passando por um momento difícil, mas que as pessoas não conseguiram captar esse sinal. E às vezes ele não verbalizou de forma direta que ele precisava de ajuda. Então ele tirou sua própria vida em 1994. No funeral, no enterro, né,
Foi um enterro muito movimentado, os amigos montaram uma cesta, e nessa cesta tinha muitos cartões, né, e fitas amarelas, e tinha essa mensagem: se precisar, peça ajuda. Porque as pessoas não perceberam que Mike precisava de ajuda, né? Não perceberam, às vezes, o comportamento dele, que deve ter mudado devido à depressão, o comportamento dele, a mudança do comportamento dele que veio com esse pedido de socorro. Então, essa ação desse funeral, dessa cesta com cartões que foram distribuídos, que vinha essa mensagem: se precisar, peça ajuda, ganhou grandes proporções, né, e se expandiu pelo país, sendo que em 2003 os Estados Unidos, melhor, o mundo decretou que o setembro seria o mês da prevenção ao suicídio. Então, a partir de 2003, criou-se esse mês no mundo para a prevenção do suicídio. Depois de algum tempo, em 2015, né, dia 10 de setembro de 2015, foi estabelecido aqui também no Brasil, setembro, como o Setembro Amarelo, e um mês de prevenção ao suicídio, pois o assunto é um tabu ainda, até hoje é um tabu na vida das pessoas, e o que evitaria, o que ajudaria bastante evitar, né, os suicídios, principalmente entre os jovens, os adolescentes, seria falar mais sobre o assunto, né, tentar descobrir o que está gerando ansiedade ou depressão nos nossos adolescentes. Então fica essa grande mensagem para todos aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, né? Por um momento de necessidade, por um momento de angústia, de tristeza. Se precisar, peça ajuda, verbalize as suas angústias para que as pessoas entendam e possam se mobilizar para te fornecer essa ajuda. Suicídios no Brasil, né? No ano de 2020... esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foi aberto em abril de 2021, eles revelaram que houve 12.895 suicídios no ano de 2020. Foi uma média de 35 suicídios por dia e um suicídio a cada 41 minutos, né, se a gente pegar a média aí de quantidade. Então é muita gente tirando a sua própria vida por dia no Brasil. 35 pessoas, né? E tem outro número, né, que a gente não colocou aqui, que de cada 10 pessoas que tiram a sua própria vida, 8 dessas pessoas são homens, né, e 2 mulheres. Então, os adolescentes do sexo masculino estão tirando a sua vida numa proporção muito maior do que as adolescentes. Em 2012, teve um número menor de casos de suicídio, foram 6.905 casos, uma média de 19 por dia. Ainda eu acho que é um grande número, um número muito grande, né? Acho que não deveria ter nenhum, e era um suicídio a cada 1 hora e 15 minutos. Então, de lá para cá, o suicídio de 2012 para 2020, a taxa de suicídio teve um aumento de 84% aqui no Brasil. Então, foi um aumento muito significativo, né, de pessoas de todas as idades que tiram as suas próprias vidas. O suicídio no mundo, tem um dado de 2012 aqui também, da OMS, né, foi que mais de 800 mil pessoas cometeram suicídio, uma média de 2.202 pessoas por dia, ou seja, um suicídio a cada 40 segundos. Então, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a sua própria vida. Agora, de onde vem essa motivação, né, que é o tema central aqui da nossa palestra de prevenção ao suicídio? O comportamento suicida é um fenômeno multifacetado, ou seja, ele não possui uma única causa, né? Depende do adolescente, depende da família, depende da comunidade onde ele vive, os motivos são diferentes, né? Então, a gente não pode colocar uma causa única para a tentativa ou até mesmo o suicídio em si. Ele é influenciado por diversos fatores. Entre esses fatores, né, estão os fatores individuais, familiares e sociais. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses fatores. Os adolescentes podem apresentar essa ideação suicida
como uma forma de expressar o seu sofrimento, geralmente associado a um conflito interno, né, que ele tem, que foi gerado por aqueles fatores falados anteriormente, e ele encara a possibilidade da morte como a solução dos seus problemas, né? Então imaginam o sofrimento, o tanto que é grande, imaginam a angústia desse adolescente ou dessa pessoa que pensa que tem essa ideação suicida. Então o sofrimento é muito grande, a angústia é muito grande e é tão grande que não dá para comparar com a dor física. Então a dor da depressão, a dor dessa ideação suicida é muito maior que uma dor física que uma pessoa porventura possa ter por conta de um acidente ou por conta de qualquer outro motivo. Então a dor psicológica ela é muito maior, ela é muito mais intensa, o sofrimento é muito maior do que uma dor física, né? Isso só para a gente entender um pouquinho essa questão de ideação suicida, porque quando alguém fala para a gente que tá com depressão, tá pensando em tirar a própria vida, a gente olha para uma pessoa aparentemente, fisicamente saudável, né? Porque se fosse uma pessoa acidentada, a gente conseguia visualizar o estado físico que ela tem. Quando uma pessoa diz para a gente que está com depressão, a gente olha para essa pessoa e fisicamente a gente vê uma pessoa saudável. E muitos de nós pensamos que não devemos levar em consideração aquela informação que essa pessoa está trazendo, né? E por dentro, a intensidade do sofrimento, a intensidade da dor dessa pessoa é muito maior que qualquer outra dor física. A ideação suicida é muito alta entre os adolescentes e está ligada, né? Como a gente falou de alguns fatores lá atrás, a gente vai falar mais deles, né? São esses fatores internos, a imaturidade cognitiva, como a gente já falou, o adolescente, ele está numa fase de transição e ele está passando por uma explosão de hormônios, por uma explosão de mudanças no corpo dele e, ao mesmo tempo, se deparando com a realidade do mundo, né? Então, às vezes, ele tenta buscar mudanças para a vida dele que, de início, ele não consegue. Então, ele tem uma imaturidade cognitiva e é preciso que as pessoas mais experientes apoiem esse adolescente. A impulsividade também da fase, né, desse adolescente, então as ações dele é muito impulsiva, inclusive uma estatística que não é divulgada é que acidentes, né, sem tentativa de suicídio, acidentes seguidos de mortes na fase da adolescência e entrando na quase juventude é muito alta. É um dado que não é divulgado, mas é uma coisa que acontece muito pela impulsividade desse adolescente e desse jovem. E psicopatologias. O que são essas psicopatologias? É ansiedade, é depressão, é uma angústia, é uma tristeza muito profunda, né? Então são dores psicológicas que esse adolescente tem e que essas doenças psicológicas podem causar também, é um fator de risco que pode causar também essa ideação suicida. Também temos os fatores ambientais, né, que são os estressores da própria família, os fatores escolares, entre eles a gente tem um muito divulgado, muito falado, que é o bullying, e temos os eventos de vidas adversos desse adolescente, que muitas vezes pode estar relacionado a um rompimento de um namoro, a um rompimento de um relacionamento íntimo que ele está tendo, né? E às vezes ele acha que com isso vai ser o fim da vida dele, ele não vai encontrar uma pessoa tão maravilhosa quanto aquela que o deixou. Então, é um fator também que pode causar essa dor, essa angústia, esse sentimento de tristeza e, dependendo dos fatores internos, pode causar, né, a tentativa de suicídio. Então, são fatores de risco que causam esse comportamento suicida, né? Então, todos esses fatores, é igual eu falei lá no início, a motivação da tentativa ou do suicídio em si é multifacetado, são vários esses motivos. E entre eles, né, eu não abordei todos, mas entre eles, alguns dos motivos são esses agora compartilhados com todos.
Então, resumindo tudo isso, né, como principais acontecimentos que costumam desencadear a tentativa de suicídio, podemos citar as perdas ou rompimentos de relacionamentos afetivos, os desentendimentos familiares e as experiências de humilhação que diminuem a autoestima desse adolescente. E entre essas experiências de humilhação está o bullying, né, que está acontecendo aí no meio do grupo dos adolescentes. Fatores protetores, como podemos ajudar esse adolescente ou como esse adolescente pode se ajudar para a prevenção do suicídio em si, para ter uma vida, né, onde ele consiga resolver os seus problemas e sair dessa crise. Então, alguns dos fatores protetores, a cognição e a personalidade do adolescente, né, é uma questão muito importante. Ele tem que ter senso de valor pessoal, ele deve saber que a vida dele vale muito, a vida de todo mundo vale muito, né? Todo ser humano pode contribuir de alguma forma com a sociedade, todo ser humano tem uma vocação, todo ser humano tem um dom e que esse dom, essa vocação é necessária para construir uma sociedade com mais disposição para crescer, uma sociedade com mais amizade, uma sociedade com informações melhores. Confiança em si mesmo, então o adolescente, o jovem, o adulto deve ter essa autoestima, né? Porque todos nós somos diferentes e todos somos valiosos de alguma forma. Buscar ajuda quando surgir dificuldades, então as pessoas têm medo de buscar ajuda, né? Principalmente os homens. Os homens, de forma geral, claro que tem as suas exceções, quando está passando por uma angústia, né, por um sofrimento, ele tende a se isolar, a se calar e até que ele ache a solução desse problema. E esse calar, né, dos adolescentes do sexo masculino pode prejudicar muito a sua saúde mental. Enquanto as mulheres, quando elas têm problema de forma geral, claro que tem suas exceções, quando as mulheres têm problemas, elas buscam ajuda, né? Elas falam sobre os seus problemas. E essa questão de falar, de compartilhar, já ameniza muito a dor interna que cada um tem. Buscar aconselhamento quando for feitas importantes escolhas, né? Então tem que ser feita uma importante escolha que vai mudar a vida do adolescente. Então é interessante que ele busque aconselhamento, que ele participe de grupos de pessoas melhores que ele, né? Mais inteligentes que eles e que de certa forma já passou por algum problema na vida e conseguiu resolver esse problema. Abertura às experiências e soluções de outras pessoas, né? Então, às vezes, um conselho de uma pessoa que já passou por determinada experiência ajuda a gente a ver uma luz no fim do túnel, né? Então, não custa nada a gente abrir essa comunicação, né, para a gente ter esses novos conhecimentos e essa capacidade de se comunicar. Como eu falei, ela é muito grande nas mulheres, mas os homens não têm tanta comunicação assim. Quando os homens têm um problema, geralmente eles se calam, achando que são autossuficientes para resolver os problemas sozinhos. Então, não é assim que se resolve os problemas. É interessante sempre buscar ajuda e verbalizar os seus problemas. Padrões familiares também ajudam muito na prevenção, né? Os bons relacionamentos com familiares, observar os adolescentes compartilhar os seus problemas com os pais, para que esse assunto, né, prevenção do suicídio, seja um assunto comum dentro da família e só assim a família vai agir, vai ser um agente defensor, preventivo do suicídio. Apoio da família, que vem em consequência de tudo isso, e uma relação familiar dedicada e consistente, né? Quando a gente percebe que uma pessoa está passando por um momento ruim, quando ela muda, né? Então ela tinha muitos amigos, ela participava de muitos grupos e de repente ela começa a se isolar, ela gostava de jogar bola e de repente ela parou de jogar bola, ela gostava muito de fazer piada e de repente as piadas não fazem mais sentido para essa pessoa.
Então, um pouco de atenção para cada membro da família, um pouco de atenção para cada pessoa da roda de amigos também. Os fatores culturais e sociais, né? É a sociedade agindo na prevenção do suicídio, seria ter bons relacionamentos com amigos, colegas, vizinhos, buscar suporte de pessoas relevantes, pessoas que já passaram por determinadas experiências, que sabem resolver determinados problemas. Ter amigos que não usam drogas, ter amigos que não abusam do álcool, por exemplo, né? Porque quando a gente está num grupo de amigos onde todos usam drogas, né? E só eu que não uso, e todos fazem uso abusivo de álcool e só eu que não uso, o grupo que eu estou vai me levar a fazer isso. Então é interessante que a gente participe de grupos de amigos que não usem drogas e que não abusem de álcool, né? Integração social através de participação no esporte. Quando a gente pratica esporte, o corpo libera hormônios da felicidade, hormônios que nos trazem prazer. Participar também de associações. Por que não fazer atividades em igrejas? Porque toda religião, toda igreja sempre precisa de pessoas para realizar uma atividade. Sempre precisa de alguém para ajudar o próximo. Né? E as igrejas estão com as portas abertas e aceita qualquer um que tenha disposição a ajudar o próximo. Um senso de propósito na vida de alguém, então eu tenho que ter também um senso de propósito na minha vida, mas eu também posso fazer diferença na vida do outro, né? E os fatores ambientais, que também são fatores protetores, é uma boa alimentação, dormir no mínimo 8 horas por noite, se expor ao sol, né? Correr, brincar, se expor ao sol é uma coisa interessante também que libera alguns hormônios da felicidade e que também produz alguns tipos de vitamina que o nosso corpo precisa. Praticar exercícios físicos e conviver e participar e estar sempre presente em ambientes sem uso de drogas e sem o uso de fumo. Então esses são os fatores protetores para quem por acaso estiver envolvido ou com pensamento suicida ou com ideação suicida, são os fatores que ajudam na saída dessa pessoa. Onde buscar ajuda? Então eu trouxe algumas informações aqui de centros, né, de pessoas que fazem trabalho voluntário, que as pessoas que têm ideação suicida ou a própria família também pode buscar ajuda. Então uma delas muito famosa no Brasil é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Eu compartilhei o site do CVV, ele tem um número de telefone que é 188, é um número de telefone que atende 24 horas por dia, né? Então você que não tem ninguém para conversar, você que não tem ninguém para falar das suas angústias, o CVV tem uma equipe de profissionais que estão 24 horas por dia à sua disposição. Então entrem no site para vocês conhecerem um pouquinho mais, eles têm Facebook, Instagram, YouTube, inclusive o TikTok também, eles têm e-mail, né, tem chat, se você entrar no site você consegue conversar com eles no chat. Então é um lugar muito interessante para a gente buscar a ajuda num momento de grande angústia. Outro lugar que a gente pode buscar ajuda é o grupo Help, né? Eles trazem essa frase, não te julgo, eu te ajudo. Ele tem também um Instagram com informações a respeito da prevenção do suicídio e eles têm um WhatsApp. Se você cadastrar esse WhatsApp no seu celular, você pode falar a qualquer momento com esse grupo de ajuda, esse grupo de apoio a quem tem esse pensamento, essa angústia, essa impulsividade, né? No momento de muita tristeza e pensa em cometer o suicídio. Em Goiânia tem a rede de atenção psicossocial, né, que tem alguns CAPs, tanto aqui em Goiânia quanto em Aparecida de Goiânia, e nas cidades do interior também a gente tem os CAPs, né? Cito alguns aqui de Goiânia, o CAPS 2, o Beija-Flor, né? São vários CAPs, tem o CAPS 2 Beija-Flor, o Vida, o Esperança, o Oeste e o CAPS Liberdade. Tem o CAPS 3, que é o Novo Mundo, o IP e o Noroeste, e tem o CAPS Infanto Juvenil,
que ele está mais direcionado ao atendimento a adolescentes, né, que é o Girassol, o Água Viva e Cativar. Quem pesquisar na internet aqui dentro de Goiânia vai conseguir encontrar os endereços de todos esses CAPs. E Aparecida de Goiânia também tem o CAPS infantil, que ele tem o nome de Alegria. Então é um outro centro de atenção psicossocial do SUS, né? Tanto os de Goiânia quanto de Aparecida de Goiânia são um braço do SUS e eles estão à disposição para atender as pessoas neste momento de angústia. Então, informação final, né, da nossa conversa, da nossa palestra, lembre-se sempre, se precisar, peça ajuda. Se você não verbalizar as suas angústias, o outro não vai poder te ajudar, né? Se as pessoas que estão à sua volta, às vezes, não entenderem o seu problema, busque professores, busque auxílio de médicos, busque auxílio de pessoas adultas, né, que podem te ajudar com alguma informação. Lembre-se sempre, não se cale diante dessa tristeza profunda, dessa depressão e dessa ideação suicida. Precisamos todos prevenir suicídios, principalmente aqui no Brasil. É isso aí, Lília. Deixo a palavra com você, deixei meu contato ali, caso alguém tenha alguma dúvida. Muito obrigado pela atenção de todos. Se tiver perguntas, eu estou à disposição. Eu acho que eu já tinha até comentado com você quando eu fiz o contato sobre uma reportagem que eu vi sobre o pessoal acho que é Suécia, se eu não me engano, que eles lá têm uma lei que o governo interferiu na educação dos pais com os filhos. As crianças, eles não podem ouvir não. Então, isso, e também junto veio um estudo que fala que houve um aumento de 47% aproximadamente no aumento dos suicídios entre os adolescentes. E você acha que realmente tem essa associação da educação que os filhos recebem para ao aumento desse risco de suicídio? Eu acredito que sim. Vem acrescentar muito, né, esses números de suicídio, principalmente que eu acho que dentro da família, o amor aos pais, ele vem com respeito aos pais, né? Então, a criança, o adolescente, o jovem, eles precisam primeiro respeitar os pais, né? Saber que quem manda ali, claro que não com agressão física, né? Mas com firmeza, com alguns castigos, né? De tirar algumas coisas que esse adolescente ou essa criança gosta, para que a criança ou adolescente aprenda a respeitar os pais. Porque a partir do momento que tem o respeito, o amor é consequência desse respeito. Sem respeito, eu acredito que não há amor. Certo. Então, o melhor é, claro que tem que haver educação, mas tudo dentro dos limites, né? Tem que haver o equilíbrio, né? Exatamente. Então, o amor vem junto com o respeito, né? O amor não existe numa família onde os pais são liberais, né? Onde o pai deixa as crianças fazerem o que querem, na hora que querem, e nesse local não tem regras. Então, o amor é consequência desse respeito. Certo. E a dica, então, né, Erickson, é que sempre que tiver algum problema, procure ajuda, né? Procure um familiar, um amigo, fale sobre o que você está sentindo, ou até mesmo a ajuda que o Erickson, né, citou aí nos slides. E o importante é falar do que você sente, do que você pensa, para que as outras pessoas possam entender o que você está sentindo e procure ajuda, não deixe para depois. E se você perceber que tem alguém próximo a você que está com uma conversa estranha, que está falando algumas coisas esquisitas, diferentes, dê atenção, ouça, porque talvez você possa ajudá-lo a evitar que ele possa tirar a sua própria vida, né? Porque, infelizmente, a gente tem visto que os números têm sido muito grandes, né? Como a estatística que o Erickson colocou para nós, um aumento muito grande no ano de 2020 para o suicídio. Então, a gente tem que evitar, né? Quero agradecer, Erickson, a sua presença aqui conosco. Acho que foi muito importante para nós ter essas informações aqui. E quero agradecer a sua parceria sempre conosco. Não é a primeira vez que o Erickson está aqui. Muito obrigada, viu? E que a gente tenha a oportunidade de estar falando sobre esse tema outras vezes, que é tão importante, né?
Verdade, Lilian. Eu que agradeço a oportunidade e sempre estou à disposição de vocês para falar sobre assuntos aí, né, referente à psicologia. Tá certo. Gente, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos.